mais um programa Presença Espírita no ar. Durante essa próxima hora, nós estaremos juntos para trazermos para você notícias do Espiritismo, o que o Espiritismo pensa a respeito das várias questões da nossa existência, mas lembrando sempre desse aspecto consolador da doutrina espírita. Assim como após uma noite nós nos deparamos com o alvorecer de um novo dia, após a morte do corpo físico nós nos deparamos com uma vida, né? Após essa vida, nós nos deparamos com a vida novamente, uma vida mais intensa, uma vida mais ativa, onde nós nos despimos dos véus da matéria, dos véus dos 5 sentidos, nos mostramos como realmente nós somos do outro lado da existência, mas, acima de tudo, a vida do espírito imortal, daquele que não morre, daquele que não acaba, mas daquele que tem várias possibilidades de retorno à vida aqui na Terra, e os espíritos, através das suas mensagens, nos dizem da necessidade de nós sermos bons, de nós cumprirmos com as nossas obrigações aqui na Terra, para ao chegarmos nessa vida que nos aguarda após o túmulo, além do conforto, de um bom lugar, de sermos bem recebidos, temos a possibilidade de encontrar com os nossos entes queridos que partiram antes de nós, de recebermos conselhos do nosso anjo de guarda. Olha que coisa maravilhosa que é essa notícia que o Espiritismo nos traz. Ter essa percepção, Silvia, de que a vida ela é muito além daquilo que os sentidos conseguem perceber, de que nós temos um intercâmbio profundo e intenso com o mundo espiritual, que somos nós mesmos há alguns anos atrás e seremos nós daqui a algum momento quando despirmos-nos desse corpo físico. Esse intercâmbio ele vai ser saudável, salutar ou nocivo, prejudicial, conforme as nossas opções. Muitas das vezes as pessoas se acham vítimas da espiritualidade, de espíritos que se vingam, do mal olhado, do trabalho, quando na verdade nós optamos as vibrações, as sintonias, a nossa faixa mental naquilo que nós desejamos e naquilo que o nosso coração pulsa. E então, ao vigiar a nossa casa mental e o campo dos nossos sentimentos, nós vamos saber com quem estamos sintonizando. As inspirações para o alto, para a melhora, para as virtudes, assim como os pensamentos que muitas das vezes degradantes, que nos prejudicam a autoestima, que nos levam ou nos acorrentam e aprisionam nas limitações que ainda carregamos. Ter essa percepção faz-nos que nós tenhamos mais lucidez perante a vida, as nossas opções, os nossos caminhos, o nosso norte. Porque é condição que nós não podemos negar, não é, Silvia? Cada vez mais explicita-se e mostra-se o mundo espiritual, a reencarnação, a imortalidade da alma, cada vez mais. A ciência bordejando já muito próximo desses conceitos, os casos de reencarnação pululando desde há muito e cada vez mais intensos, mostrando-nos como Deus nos querendo nos falar que a vida é muito mais ampla do que os olhos conseguem enxergar. E essa interação nossa com os espíritos, que apesar de nós não os vermos com os olhos físicos, com os olhos do nosso corpo, eles estão aí, eles nos rodeiam, eles nos influenciam. E de acordo com aquilo que nós somos, com aquilo que nós exalamos, com a nossa moral, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas e com os nossos pensamentos, nós os atraímos para perto de nós. Os bons espíritos que estão ao nosso lado, nos sustentando muitas vezes com bons conselhos, com orientações, e nós não temos ouvidos muitas vezes para ouvir, achamos que é coisa da nossa imaginação, não, acho que não. Quando muitas vezes eles até nos dão as rotas a seguir, né? Um empurrãozinho para que a gente faça as boas escolhas. E Deus é bom, porque a vida na Terra tem as suas dificuldades, tem os seus percalços, tem os sofrimentos, como nós temos visto na atualidade do globo terrestre, e Deus nos envia os bons espíritos para estarem conosco, para suavizar um pouco essa nossa caminhada na Terra, para trazer um pouco de alegria com os seus fluidos, com a sua presença amiga, nos instigando a sermos bons. Que beleza todas essas notícias que o Espiritismo tem nos trazido e que cabe a nós
abrir a cabeça e não fechar mais na aceitação dessas verdades que são inexoráveis, são verdades que mesmo que aceitemos ou não, elas existem, como a reencarnação, por exemplo, que é uma lei da vida, né? E que não adianta negarmos, né, Maurício, porque nós somos submetidas a essa lei. E ao entendermos, Silvia, quando nós nos posicionamos como reencarnacionistas, a partir do momento em que a reencarnação passa a ser um conceito tranquilo ao nosso olhar, nós vamos conseguindo entender que aqueles desastres, catástrofes, que os dramas, que aos olhos nossos ainda mortais assim o julgam, nós vamos ver ali também as mãos bondosas da divindade. Recentemente, estamos vendo cataclismas dos mais variados no oeste de Santa Catarina, agora mais recentemente no Nepal, onde milhares de pessoas acabam desencarnando no mesmo instante, no mesmo momento. E aí nos perguntamos, mas por que aqueles estavam ali? Por que naquela região? Por que naquele país? Alguns anos atrás, o tsunami no Oceano Índico. Agora, o terremoto tendo como epicentro um dos países mais espiritualizados que a gente conhece. Mas sempre a mão de Deus nos mostrando e nos dizendo o caminhar entre o lado de cá e o lado de lá da existência. Mostrando que esse ciclo da vida, a lei da destruição, que muitas das vezes nós percebemos a olhos vistos, ela também incita-nos ao progresso. Porque a morte sempre propõe a vida. O morrer aqui é o retornar ao mundo espiritual. São outros que do mundo espiritual retornam para cá. Então não há por que ter este pessimismo, não há por que ter o peso no coração de todas essas coisas acontecendo, porque essa falsa impressão de que o mundo é um corcel desgovernado, que ninguém consegue lhe colocar peias, é uma falsa impressão daqueles que têm os olhos apenas em um breve período de tempo e com esse olhar do mundo físico, do mundo material. Se tivermos essa percepção mais ampla, vamos ter a clara noção de que é sempre a bondade de Deus, que num pequeno e breve instante chamamos de catástrofe, mas no longo prazo nós vamos perceber, Silvia, que é a bondade de Deus nos incitando ao progresso e à melhora. E esse olhar da reencarnação, da imortalidade da alma, que a doutrina espírita nos oferece, é fundamental para esse entendimento. É verdade, e nós temos sempre que confiar na bondade de Deus e na proteção do alto, de que as almas que partem em situação diante de catástrofe, desses desastres coletivos, são almas que na maioria das vezes, e a maioria delas, está preparada para este momento. Muitas delas solicitaram a desencarnação dessa maneira, muitas delas foram orientadas a aceitar a desencarnação dessa maneira, de maneira que muitas chegam ao plano espiritual, ao mundo dos espíritos, com a sensação do dever cumprido, são amparadas pela espiritualidade superior, e nós não devemos nos esquecer que o adeus é sempre transitório, já que todos nós fazemos parte da grande família universal e aqueles que se amam não encontram barreiras, nem no túmulo, nem no tempo, nem na distância, e em qualquer momento irão se reencontrar novamente, porque essa é a lei de Deus, a lei do amor que une as criaturas para juntos construírem, para juntos estarem à disposição para o trabalho de Jesus no planeta Terra, e que esses acontecimentos sempre têm o amparo de toda uma pleiade de espíritos, porque muitas vezes, Maurício, na desencarnação coletiva, nós nos colocamos no lugar dessas almas e imaginamos um sofrimento terrível, quando em grande parte delas, quando nós vemos na literatura espírita, de espíritos que diante de incêndios, de prédios, diante de catástrofes, são tão envolvidos pelos espíritos, se sentem anestesiados, nem percebem o que está acontecendo. Recentemente, Divaldo Franco psicografou um livro intitulado Transição Planetária, onde o espírito Manuel Filomeno de Miranda descreve o resgate que a espiritualidade, equipes de vários países foram chamados, e assim acontece nesses grandes catástrofes, Silvia, para resgatar aqueles desencarnando. E ele relata esse mundo e essa diversidade do mundo espiritual que você acaba de comentar, muitos já preparados, tranquilos, e outros, quando não imaginando, nas dificuldades, se desvencilhar do corpo físico, mas todos sob a justiça divina.
devendo ou programado estarem ali naquele momento, naquele instante. Então, esse olhar de otimismo que a doutrina espírita nos oferece é fundamental para enfrentarmos esses dias desafiadores, não é, Silvia? É verdade. As dificuldades, os problemas, eles existem, mas são momentos de transitórios. Logo mais, como diz Joana de Ângeles, de uma maneira muito poética, a hora mais escura da noite é aquela que antecede a madrugada, a aurora. Então, são dias difíceis, mas logo mais a aurora há de surgir para novos dias, novos horizontes. Enquanto isso, nessa escuridão que caminhamos, que Jesus seja o nosso roteiro, a nossa bússola, o nosso farol. E agora a gente vai fazer um breve intervalo, lembrando, Maurício, que hoje é o nosso tradicional programa de perguntas e respostas, é o nosso último programa de abril, o mês de Chico Xavier, né, que nós comemoramos o seu aniversário no dia 2 de abril. E é um programa especial sempre para nós, porque nós respondemos as questões de programas passados, as questões que ficaram, perguntas que chegam hoje também pelo telefone e pelo Facebook. É o nosso programa de bate-papo com o telespectador. Né? Isso, é um programa muito dinâmico, muito bom de se fazer. Todos os assuntos, vocês podem nos enviar, todos os assuntos dentro da doutrina espírita, e nós faremos o possível para responder a todas as questões nesses 3 próximos blocos. E agora a gente vai fazer um intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o nosso segundo bloco, nessa quinta-feira, nosso programa ao vivo, até às 23 horas. O programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Se você tem o hábito de assistir o nosso programa, sabe que a gente sempre inicia o nosso segundo bloco trazendo uma sugestão de um livro, de uma leitura, de uma palestra, de um CD espírita. E hoje nós trazemos um livro que trata de um assunto muito corrente e que as pessoas têm muito interesse, até porque são afetadas ou têm a curiosidade em torno dele, mediunidade. Um livro escrito por Sueli Caldas Schubert, que já foi a nossa entrevistada aqui. Temos o programa com ela no nosso canal no YouTube. Se você quiser rever o programa que tivemos a Sueli aqui conosco, acesse o nosso canal no YouTube, Presença Espírita PG, aí você vai encontrar lá este programa. Ela é uma grande escritora espírita e ela tem a oportunidade de escrever sobre a mediunidade. Diz assim: mediunidade, caminho para ser feliz. Porque muitos de nós imaginamos que mediunidade é sofrimento, é dificuldade, é problema, é karma, é castigo. E ela escreve nesse livro, tratando com naturalidade, como assim deve ser, sobre a mediunidade e mostrando que é possível sim ser feliz sendo médium, porque utilizará da mediunidade em prol do próximo, compreendendo a si mesmo, compreendendo a si como um veículo de intermédio dos dois mundos, entendendo os processos, as regras, as leis que regem o fenômeno, e servindo ao próximo, auxiliando ao próximo, com esses recursos benditos que a mediunidade oferece. É disso que trata o livro de Sueli Caldas Schubert. Ela escreve primeiro uma parte introdutória, falando sobre o espiritismo, alguns conceitos básicos, o que é mediunidade, o que é ser médium, para numa segunda parte do livro ela efetivamente tratar sobre o fenômeno mediúnico. Vai falar sobre o pensamento, porque é a sintonia e o pensamento é a grande chave da mediunidade e dos mecanismos da mediunidade. Falar sobre as emoções, o perispírito como canal de intercâmbio, a prece, a concentração, as comunicações espíritas e os tipos de mediunidade mais frequentes, psicografia, psicofonia, vidência, e ainda conclui falando sobre obsessão e desobsessão. Então, para aqueles que querem saber o beabá, os conceitos iniciais, os primeiros passos em torno da mediunidade, está aqui um livro muito interessante, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, da escritora palestrante espírita Sueli Caldas Schubert, natural de Minas Gerais. Se você achou interessante a nossa sugestão, nós recomendamos que você busque nas livrarias ou nas bibliotecas que várias casas espíritas oferecem. Com certeza você não terá dificuldade em achar esse livro. Se você quiser comprá-lo, aqui em Ponta Grossa indicamos as 2 livrarias que funcionam em horário comercial. A Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont 620, centro de Ponta Grossa, e a outra no Shopping Antártica, a Feira do Livro Espírita, que acontece no Shopping Antártica, no piso, entrada pela Rua Santos Dumont, também aqui no centro de Ponta Grossa. E se você quiser acessar ou buscar, utilizar a internet para comprar, nós recomendamos que você faça através do livrariamundoespírita.com.br,
que é a livraria virtual da Federação Espírita do Paraná. Nesses 3 locais você vai encontrar essa e muitas obras espíritas. E uma última possibilidade, se você nos acompanha o programa quando ele é ao vivo, agora nas quintas-feiras à noite, você pode entrar em contato conosco pelo Facebook, pelo telefone aqui da Rede TVM, e aí você deixa o seu contato, o seu nome. No último bloco nós vamos sortear e, de repente, esse livro pode ser seu. De uma maneira simples, clara, didática, a Sueli consegue facilmente fazer com que todos nós entendamos um pouco sobre a mediunidade, não é, Silvia? E é interessante o tema, caminho para ser feliz, porque o médium por si só, pelo fato dele conversar com os espíritos, ver os espíritos, receber as mensagens dos espíritos, é o primeiro a ter a comprovação de que realmente a vida existe após a morte, né? Então já é uma... É a prova tácita, né? Então, já é uma grande razão para ele ser feliz, mesmo que ele possa ter algum tipo de desconforto, algum tipo de... Mas são percalços naturais. Naturais, Toda né? a ciência que a gente vai estudar, todo novo conhecimento, a gente tem percalços, né? O estudante no primeiro ano do seu curso não tem dificuldades? Ou para passar no vestibular tem dificuldades? Para se conhecer a mediunidade, são naturais as dificuldades. Bom, hoje, nosso programa de perguntas e respostas. Você pode ligar para o telefone 3028-7122. O Maurício está ali com a nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa, e você pode conversar com ele, deixar a sua pergunta, o nome e concorrer ao livro, mas principalmente participar hoje desse programa dinâmico, onde nós temos a oportunidade de abordar vários temas num único programa. Maurício, já chegou uma pergunta aqui, como é que o Espiritismo vê as novas composições familiares? É uma pergunta interessante, porque a família tradicional, aquela da pai, da mãe, dos filhos, ela, embora exista, e é a sua franca maioria, mas é o modelo tradicional onde hoje a gente vê famílias monoparentais, nós vemos famílias de avós cuidando de netos, nós vemos, sob o mesmo teto, relações diferenciadas, a família só com a mãe, só com o pai. Então, essa estrutura tradicional que nós costumeiramente víamos, há muitos anos, há já algumas décadas, ela vem se mesclando em outras possibilidades da sociedade. O mais importante é que todas essas composições, elas merecem e devem ser chamadas de famílias. Nós não deveremos impingir as pessoas dizendo que família só é esta e é aquela composição, porque a história de vida das pessoas, muitas das vezes, ela não comporta ou ela não encaminha-se para essa estrutura. Mas o que de errado há nessas famílias? O que há de errado de uma pessoa solteira decidir ter os seus filhos pelo processo da adoção, da inseminação artificial? Qual é o problema se, por umas circunstâncias, alguém se ausenta do lar, abandona o lar e aí então a família torna-se monoparental? Qual é o problema que ocorre se nós vemos muitas das vezes a responsabilidade que caberia aos pais acabam ficando para os avós, porque esses não honram com a responsabilidade e com o dever que deveriam ter da paternidade, da maternidade, mas os avós sim o fazem assumindo esse compromisso. São todas essas ainda, essas composições, elas são famílias. Dessas famílias formadas por casais homoafetivos, por famílias formadas por casais com esta ou aquela relação possível. O mais importante é que nessa família haja amor, haja respeito, haja a responsabilidade e o compromisso com os seus membros. Isso é o mais importante. A composição, como ela se dará, cabe a cada um daqueles que a compõem a se ajeitar e se agregar de uma forma onde o amor possa encontrar terreno para florescer. Porque essa relação de amor na família, Silvia, é fundamental para que ela floresça. Não é ali o grande cadinho nosso do exercício. Se não houver amor, o que será da família, né? É na família, de que forma ela seja, em que as almas são recebidas para o burilamento, para o relacionamento, para quebrar as arestas de outras existências, quem sabe, daqueles relacionamentos difíceis, mas a família sempre será a oportunidade que Deus nos dá
para nós nos ajeitarmos, porque é na família que nós somos acolhidos, seja pela mãe consanguínea, pela mãe adotiva, mas pela pessoa que cuidará de nós, da nossa educação, que nos ensinará os primeiros passos, que nos ensinará os primeiros passos na religião e que, como dizem os espíritos, não adianta nós sairmos por aí na tentativa da busca da família perfeita, porque a família perfeita para nós é aquela família onde nós reencarnamos. É a oportunidade do reencontro, é a oportunidade do reencontro com as almas que muito amamos, mas muitas vezes das almas que muito odiamos no passado e que agora Deus nos proporciona, então, essa possibilidade do reencontro para que a gente possa aprender a amar. Esse é o grande desafio da família, né? De todos nós, não importa como seja a composição. O bom seria se todos os espíritos ali daquele núcleo se amassem. Eu acho que até perderia um pouco da graça, né? Porque no planeta em que nós vivemos, esses desafios que são lançados para nós é que proporcionam o nosso crescimento. Essa diferença de cada ente familiar, cada um com o seu valor, cada um com sua personalidade, é isso que dá o sal, é isso que dá o tempero da família. E que cabe a cada um de nós entender o nosso ente consanguíneo, o nosso ente querido, aquele que mora conosco, e aceitá-lo do jeito que ele é. Porque todos nós temos as nossas dificuldades íntimas, todos nós precisamos do carinho, todos nós precisamos do apoio. Maurício, e sempre no final nós corremos para a nossa família, né? É sempre aquele ambiente onde a gente vai encontrar a guarida e o refúgio. Silvia, a gente tem uma pergunta aqui. Como saber se estamos cumprindo os nossos planos trazidos do mundo espiritual? A gente tem o nosso planejamento, muitas vezes a gente já comentou aqui no programa que a reencarnação não é uma viagem sem destino, não há um descuido da providência divina. Como ter essa certeza? Uma vez que a gente entenda que há essa programação, como saber se a gente está bem cumprindo ou não? Olha, Maurício, nós temos um juiz bastante rígido para a análise de se nós estamos andando pelos bons caminhos da vida, que é a nossa consciência. A análise a consciência nos dá esse termômetro de se nós estamos procedendo bem ou não. Porque quando nós não estamos andando pelos caminhos retos, imediatamente a consciência acusa. E muitos lançam a questão, mas nós esquecemos do passado, quando nós encarnamos, nós esquecemos do que nós planejamos no mundo dos espíritos, de uma maneira ostensivamente, sim, nós esquecemos, mas no nosso subconsciente, nos porões da nossa consciência, no profundo do nosso ser, nós trazemos todas essas lembranças que, em forma de flashes, em forma de pensamentos, de lembranças, nós trazemos, porque se não fosse assim, nós não teríamos possibilidade de cumprir com essas nossas programações. E uma receita infalível é aquela que nos dava Santo Agostinho, de que a cada dia, ao colocar a nossa cabeça no travesseiro, fazermos uma análise do que aconteceu na nossa vida. Se nós machucamos alguém, se nós fizemos o melhor que nós poderíamos, se nós amamos tudo que nós poderíamos ter amado, essa reflexão diária e não no ano novo, quando já se passou um ano todo, 365 dias, mas essa análise diária dos nossos atos vai nos dar a possibilidade de nós corrigirmos imediatamente os erros cometidos, principalmente no relacionamento humano, na questão do perdão, na questão do reconciliar-se com os desafetos. Essa análise diária, nesse momento tão importante, onde nós vamos nos desprender do nosso corpo físico para alçar o mundo dos espíritos durante o sono, nós estamos mais aptos, nós estamos mais receptivos até a recebermos as orientações dos espíritos. E, Maurício, quando nós não estamos no caminho do bem e fazendo aquilo que nós nos comprometemos, nós não somos felizes, né? Porque tem um remorso interno, tem um desagrado, algo íntimo que
Muitas das vezes as pessoas ficam nessa dúvida, mas basta a gente silenciar um pouco a mente, escutar o coração, e a gente vai saber muito bem se a gente está... E muitas vezes a gente tem a resposta, mas não quer ouvir, né, Isso, Silvia? Sabe que está fazendo errado. Também. Bom, nós terminamos o nosso segundo bloco. Você ligue para nós, 3028-7122, e fale com o Maurício no Facebook. A gente já volta com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Hoje, o programa de perguntas e respostas. Essa pergunta, ela de vez em quando ela chega aqui, Maurício. Como que os espíritas veem, o que o espiritismo orienta a respeito da separação de casais, do divórcio, dessas questões de familiares quando o casal não suporta mais viver junto? É lícito a separação? Como é que o espiritismo vê essa situação, Maurício? Muitas das vezes a gente analisa literalmente o conceito de não separeis o que Deus juntou, quando essa junção ela deve ser uma junção pautada no amor e nos laços da afetividade. Toda vez que nós decidimos ter uma relação de intimidade com alguém, da qual chamamos casamento, e dispensa-se aí o registro civil ou a cerimônia religiosa, o casamento, nesse conceito que falamos, ele transcende a isso, é o estado da alma, é o desejo de compartilhar a sua vida emocional, a sua vida íntima, a sua vida econômica, social, com uma pessoa sob o mesmo teto. A esse conceito de casamento que dizemos, não importando como ele está registrado civilmente ou sob alguma bênção religiosa ou rito religioso ou não, deste casamento que falamos, o mais importante é de que nós possamos daí usufruir e trazer o aprendizado da convivência íntima. É claro que vão existir dias difíceis, é claro que vão existir virtudes que esse relacionamento nos exige e que nós não dispomos. É claro que vão ter dias de desânimo, mas vão ter dias de prazer, de alegria, de compartilhamento, de intimidade que só a vida a longo prazo a dois permite. Essas possibilidades do casamento é que trazem o aprendizado. Toda vez que o casamento se faz em nossa vida, é o convite que a vida nos faz de aprender a amar no lato sensu da expressão. Não só aquela paixão que nos avassala no início do relacionamento, mas depois que ela diminui a intensidade, ela nos convida a ganhar a profundidade. E assim, então, transformar-se em amor. Esse amor, quando ele não consegue superar e quando ele não consegue dar conta das divergências, das dificuldades que cada um de nós trazemos na alma, muitas das vezes transforma-se em distonias nas relações. Fazem com que o ambiente do lar não seja saudável, com que as relações elas tragam prejuízos de ordem emocional, de ordem moral, quando não raro, psíquica e muitas das vezes descambando até a violência verbal, a violência emocional e também a violência física. Nós não devemos deixar com que essa relação, que a princípio, a priori, e o objetivo maior dela é o do aprendizado, ela se descambe no desaprendizado. Aquele a quem nós inicialmente amávamos, depois tolerávamos, hoje odiamos. Por que odiar alguém insistindo numa relação que nós não damos conta? A grande análise que nós devemos fazer no processo da separação é: eu dou conta daquilo que eu estou enfrentando? E aí então aqueles casamentos provacionais, onde uma pessoa se cala porque o outro ainda mais imaturo, e aí ele não se sente prejudicado ou não adoece emocionalmente por isso, que o leve, pois ele percebe dar conta. Já que o compromisso de outrora ele consegue dar conta de hoje, que o faça. Mas muitas das vezes os compromissos, por um motivo ou outro, que nós assumimos, não damos conta. E estamos adoecendo a nós e adoecendo aquele conosco. Então, melhor é fazer um até breve. Nos reencontramos em outra situação, em outra oportunidade, porque dessa vez eu não dou conta. Ou caminhamos em tal direção e aquele que está conosco não acompanha-nos. Ele decide caminhar em outra direção, divergindo em valores, divergindo em conceitos, divergindo em visão de vida, que muitas das vezes nós não mais compactuamos e não desejamos para nós.
E aí então, nós, de uma maneira lúcida, clara, saudável, nós nos separamos. Mas isso, Silvia, a gente também não pode esquecer de todos os outros envolvidos no processo. Separar-se do cônjuge não quer dizer separar-se dos filhos, do compromisso familiar. Todos esses outros laços, eles permanecem, não é? Lógico. E muitas vezes a separação é a oportunidade que o casal tem separadamente de ser feliz, né? E muitas das vezes, um outro relacionamento, onde quantos depoimentos a gente não vê? Nossa, eu me separei, era uma situação muito difícil. Hoje, estou casado novamente, muito mais feliz, muito mais tranquilo. Por que não isso, né? Esquecendo também que a gente também não pode fazer da separação a ferramenta da leviandade. Né? Porque o livre-arbítrio nos dá essa possibilidade de tomarmos as atitudes que quisermos. Mas a responsabilidade por trás de cada ato tomado na nossa existência, ela recai sobre nós e quando nós temos mais pessoas envolvidas ainda, essa responsabilidade, ela aumenta. Nós não podemos esquecer das nossas crianças, daqueles espíritos que vieram para estarem conosco, para serem educados por nós e nós sermos o exemplo para eles. Né? Os nossos filhos são promissórios que nós assinamos, nós nos comprometemos no mundo dos espíritos a cuidar deles, então essa é uma questão também. Um compromisso muito sério. Um compromisso né? sério que não podemos deixar de lado. Silvia, e quando a gente analisa uma passagem de Jesus, quando ele nos alerta, nos informa, há muitas moradas na casa do meu Pai. Como interpretar isso? É interessante essa questão de Jesus, porque muitas vezes Jesus dizia nas entrelinhas aquela mensagem, mas aqui os espíritos dizem que nós podemos analisar de dois pontos de vista. O primeiro, e muito interessante, e que deve passar pela cabeça de todos nós, é que o universo criado por Deus, ele tem... Cada item do universo tem a sua razão de ser. Então, não é possível que Deus tivesse criado tantos planetas, tantas galáxias, tantos elementos no universo materiais apenas por criar, sem nenhuma razão de ser. Não é possível que apenas o planeta Terra, que na escala do mundo ainda é um planeta em dificuldade, é um planeta em crescimento, nós estamos ainda numa fase, saímos do primitivismo para planeta de expiação e de provas, há um caminho aí para passarmos para um planeta de regeneração. Não é possível que apenas o planeta Terra fosse habitado. É lógico isso quando nós pensamos na bondade de Deus e na inteligência suprema e criador de tudo que é. Logicamente, quando Jesus disse isso, ele se referia a isso, a essa questão. Todos os planetas são habitados com almas em diversos graus de progresso e de elevação, mas que os olhos físicos, nem os olhos dos melhores telescópios enxergarão por causa das questões vibratórias. E também Jesus dizia falava sobre esse ensinamento, a questão dos diversos estados da alma no mundo dos espíritos. Quando falamos aqui em céu e inferno, né, Maurício, das questões de punitivas e tal, também se enquadra nesse ensinamento de que cada um de nós, de acordo com o nosso estado moral, o nosso estado espiritual, seremos atraídos, logicamente, por essas mesmas questões vibratórias para diferentes lugares. E o mais interessante, Silvia, nesse mês que a gente comemora os 25 anos do Hubble lançado no espaço, um dos maiores telescópios, e hoje a gente consegue ter a noção de que a nossa galáxia, a Via Láctea, ela é formada por 100 bilhões de sistemas solares como o nosso. E o universo conhecido por 200 bilhões de Via Lácteas. Essa infinidade de corpos celestes. Uma cabeça para uma coisa que é lógica. Deus não cria nada por acaso ou por enfeite, ou nada que não tenha uma função lógica no universo. É que muitas vezes as pessoas confundem o ET, né? Aquela questão do
do ET, dos OVNIs, uma coisa meio cinematográfica, né? Confundindo um pouco de que as almas que habitam os outros planetas são almas de seres espirituais. E muitos de nós habitaremos outros planetas, e hoje os espíritos amigos nos informam, inclusive, que espíritos vindo de um planeta Alcione hoje reencarnam na Terra com um planeta mais evoluído, onde o amor já é a tônica. Eles reencarnam hoje na Terra com o grande objetivo de acelerar o nosso progresso. São aqueles almas que vão contribuir para a construção desse terceiro milênio, desse novo século de um mundo de regeneração. Então a gente vê esses ETs, que a fantasia, que as fábulas e que o cinema nos fala, na verdade são as almas que habitam outros planetas e aqui estão. E nós também faremos isso, e esse intercâmbio no mundo espiritual é muito intenso. Bom, nós vamos fazer um intervalo agora. Você ainda tem tempo para ligar aqui para o telefone 3028-7122, concorrer ao livro da Sueli Caldas Schubert, mas também participar efetivamente com a sua pergunta, para que a gente possa esclarecer a visão espírita sobre a sua dúvida, sobre várias questões. É só ligar, falar com o Maurício. Nós já voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Hoje, o programa de perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida ainda, até das questões que nós já respondemos aqui, você pode mandar ainda para nós através do Facebook ou através do telefone. Maurício, nós temos aqui uma pergunta bastante interessante. Como que o Espiritismo, essa pergunta não chegou para nós ainda, ela é inédita. Como é que o Espiritismo vê a adoção de crianças por casais homoafetivos? Duas pessoas do mesmo sexo que se juntaram em casamento, moram juntos, eles têm capacidade, por ser do mesmo sexo, ou sexo feminino ou sexo masculino, de criar uma criança ou de várias crianças? Aquele modelo de família que você dizia na primeira pergunta, seria um modelo ele diferente, entra em xeque mas também nessa situação, não é, Silvia? E a gente vê, lembramos da fala de Divaldo Franco, ele dizia que nas primeiras situações, quando a sociedade começou a discutir isso aí, ele tinha uma certa resistência. Ele via sobre se efetivamente a figura paterna, no caso de duas mães, ou a figura materna, no caso de dois pais, se isso, a falta dessas figuras, se não afetaria a criação, se a criança não teria a necessidade da psique feminina e da psique masculina junto na formação. Realmente é um desafio e será um desafio maior nessas relações de duas mães ou de dois pais, mas isso não é um fator impeditivo para que ali também floresça o amor e haja o aprendizado de todos aqueles componentes. O que seria dessa criança, muitas das vezes, adotada, que chega a essa família, ou que compõe essa família pelas vias da adoção, se não fosse aquele casal? Cresceria na frieza e na tristeza de um orfanato, onde ela seria um número, ela seria um nome, ela seria mais um no alojamento, ela seria mais um no dormitório, ela seria mais um no refeitório, e quando acolhida por essa família, por esse casal, ela passa a ser o filho, ela passa a ser a filha, a dedicação, ganhando aquela afetividade, ganhando a amorosidade necessária para nos nutrir no nosso crescimento. Então, muitas das vezes, nós olhamos com um certo ar de reproche pelos conceitos e pelas referências que nós trazemos. E esquecemos de perceber que ali também existe, e muitas das vezes são casais e relacionamentos muito mais saudáveis, com uma afetividade muito maior do que aqueles ditos tradicionais ou ditos normais, onde há um conflito muito grande nessas relações. Então, não há por que não dizer que é possível e que esses casais, se assim se acharem preparados, se assim encontrarem na intimidade do lar que formaram o equilíbrio e os recursos necessários para assim constituir uma família, que o façam, assumindo a responsabilidade de que a paternidade ou a maternidade, nesses casos, traz da mesma maneira como se viessem pelas vias biológicas. Não há distinção nenhuma, não é? E também nós não podemos esquecer que o espírito, ele pode encarnar tanto homem quanto
como num corpo de homem, como num corpo de mulher, de maneira que a alma ela tenha tanto a polaridade masculina quanto feminina. Ou seja, Maurício, nós temos dentro de nós tanto a capacidade de ser mãe, de ser pai, porque o espírito traz isso, essas duas polaridades masculina e feminina, né? E que muitas das vezes, nesses casais, um pode ter mais da psique masculina, outro mais da psique feminina, fazendo essa composição necessária. Algumas vezes o maternal, outras vezes o vigor, a regra, a disciplina. Caberá a eles definirem, decidirem e aceitarem, bem conduzirem a esse desafio. Silvia, muitas das vezes o livro a gente fala sobre mediunidade, é um assunto recorrente e as pessoas têm muita curiosidade sobre essa ideia do obsessor e fala assim, poxa, tem um espírito obsessor, ele vai me perseguir, eu sou uma vítima desse obsessor. Funciona assim? Na verdade, o nosso livre-arbítrio, ele existe, mas ele é relativo. Então, o espírito obsessor, porque vamos começar do começo. O que é a obsessão? A obsessão é a ação de um espírito sobre o outro, causando algum tipo de constrangimento. Ela pode ser uma obsessão que vem de outras vidas, quando nós somos reencontrados por aquele que nós fizemos sofrer no passado. Então, ele não teve no coração o sentimento do perdão, o sentimento do esquecimento da falta, e ele nos encontra e ele quer a vingança. Ele quer pagar com a mesma moeda aquilo que nós fizemos para ele. Então, ele quer o nosso sofrimento. E muitas vezes o obsessor também ele é eventual. Ele se aproxima de nós pelas nossas escolhas, pelos nossos vícios. Ele é mais um parasita. Ele quer sugar de nós sensações. São dois tipos de obsessões diferentes. Na verdade, nós, espíritos, não podemos fazer tudo o que nós queremos. Nós até podemos desejar fazer, mas existem leis universais estabelecidas por Deus que não permitem que nós possamos fazer tudo o que nós queremos no universo em que nós vivemos. No entanto, quando um obsessor age sobre nós, depende muito das janelas mentais e das antenas mentais que nós abrimos para essa obsessão. Muitas vezes a sensação do remorso, a sensação de que nós temos dívidas morais, o ressentimento guardado dentro da nossa alma, o próprio ódio e sentimentos negativos que trazemos dentro da nossa intimidade, abre fendas, abre janelas psíquicas que dá, então, a abertura para que o obsessor venha e faça de nós, muitas vezes, joguetes na mão deles. Mas tudo há um limite. Quando as coisas descambam, os espíritos, os bons espíritos, eles interferem. Quando nós começamos a causar o mal ou quando nós começamos a agir de maneira a prejudicar a nossa própria existência, os espíritos responsáveis pela nossa vida, aqueles que são os nossos mentores, eles interferem e não deixam que isso aconteça. Então, há sempre um limite para que o obsessor possa causar o mal. Que ele pode trazer sofrimento? Ele pode mesmo. E isso depende muito da nossa postura. Para que nós possamos afastar o obsessor, nós temos que mudar o nosso comportamento, né, Maurício? Como diz a Sueli Caldas Schubert em um dos capítulos do livro, o pensamento é a regra de tudo, né, Silvia? Analogamente, a gente pode fazer com o rádio, que a gente só escuta a música que quiser, conforme optamos pela frequência, o nosso pensamento também. É a frequência que nós damos sintonia ou não. Não há espírito obsessor que entre na nossa casa mental se a gente não deixar. Isso. É verdade que se ele é nosso obsessor, a gente tem uma certa tendência. Nós temos afinidades, porque erramos junto, porque temos valores semelhantes e trazemos muitas vezes o complexo de culpa que nos dificulta a isso aí. Mas o esforço, a retomada, o reposicionamento, a frequência, a casa espírita é muito importante, a aplicação dos passes, a bioenergização através dos fluidos, a leitura edificante, todas essas medidas profiláticas para a gente superar essa dificuldade. E funciona, porque quando nós mudamos, muitas vezes nós arrastamos o nosso obsessor com essa mudança. Muitos obsessores acabam até se emocionando com a mudança daquele
que ele fazia sofrer, né? E nós acabamos arrastando com a nossa mudança íntima, com o nosso pensamento, com a nossa atitude, obsessores muitas vezes milenares, que vendo a nossa transformação, acabam por se transformar também. Maurício, olha aqui uma pergunta sobre mediunidade. Precisa ser espírita para tratar a mediunidade? É interessante a expressão, Silvia, porque a pessoa já fala assim, sobre tratar como se fosse uma doença, como se fosse um problema. A gente vai no médico tratar uma doença, a gente vai no centro espírita tratar a mediunidade. A mediunidade a gente não trata, a mediunidade a gente conhece, a gente estuda, a gente toma a ciência do processo e aí bem a utilizamos. Rigorosamente não é necessário ser espírita, porque a mediunidade ela aflora e ela acontece nos mais variadas situações. Muitas das vezes nós encontramos em credos religiosos sobre outras denominações, carismas, dons, são expressões que as pessoas se utilizam para tratar do fenômeno mediúnico, que não é propriedade do espiritismo. Ao espiritismo coube colocar luz, trazer, dar cidadania à mediunidade, tirá-la do obscurantismo, tirá-la do sobrenatural e mostrar como um processo natural da existência. Assim, ao buscarmos a casa espírita, nós vamos encontrar pessoas que efetivamente entendem da mediunidade, porque leram, porque estudaram, porque vivenciam a mediunidade. Então, será o local mais fácil, porque não há outro lugar na sociedade onde as pessoas tratam da mediunidade com essa clareza. Há muitos que se utilizam da mediunidade. São várias as correntes filosóficas, doutrinárias ou religiosas que se utilizam explícita ou implicitamente da mediunidade, mas o espiritismo ele consegue explicá-la. Então, buscar a casa espírita, você vai conseguir explicações. Você vai encontrar um ambiente onde as pessoas vão ver com naturalidade, não vão achar um negócio de outro mundo, só aquela pessoa ser médium, elas não vão tratar com um certo regime de exceção, elas vão ter sempre esse olhar de naturalidade, o que ajuda muito o entendimento, o que ajuda muito o lidar com a mediunidade. Sem nenhuma maneira precisando tratar da mediunidade, mas sim conhecer a mediunidade. Né? Maurício, e nesse desabrochar, nessa síndrome do desabrochar da mediunidade, é tão bom nós termos um mentor, um tutor, um orientador que nós encontramos na casa espírita que vai nos explicar exatamente o que está acontecendo. Porque muitas pessoas, ao chegar na casa espírita com a mediunidade aflorando, ela nos pede para tirar isso de mim, né, Maurício? Né? Por favor, tire isso de mim. É muito comum, né? É muito Eu quero comum. me livrar disso. Quero me livrar disso. E quando ela passa a entender que a mediunidade é uma faculdade natural e que isso vai ajudá-la no seu processo evolutivo, é uma bênção e não uma punição, é algo que no seu caminhar vai provocar o seu crescimento como pessoa e como espírito, e que com essa ferramenta na mão ela vai poder ajudar tantas pessoas, tanto aquelas desencarnadas, através do atendimento a espíritos sofredores, quanto as encarnadas também, através da caridade, porque o médium tem essa necessidade de, além das suas questões mediúnicas, ter o trabalho da caridade para que ele mobilize essas energias mediúnicas a serviço do bem, a serviço do amor. Então, há só que se crescer quando nós descobrimos que somos médiuns ostensivos, e trabalhar com essa ferramenta da melhor maneira possível, lembrando do compromisso que nós temos quando nós trazemos para a Terra a mediunidade conosco. Uma última pergunta aqui, já temos o tempo esgotado. A morte por desastres coletivos é uma punição? Então, como você dizia no primeiro bloco, é uma oportunidade de renovação, através da lei da destruição, que muitas vezes nós não entendemos muito bem, por que nós precisamos morrer para nos renovar, mas no desastre coletivo, o espírito é aquela questão a cada um segundo as suas obras. É uma oportunidade da renovação para aquele espírito que traz muitas vezes lá do passado longínquo algo, ainda uma distonia
de um ato que ele praticou e há necessidade, então, daquele momento do trauma do corpo físico, da morte do corpo físico de maneira violenta, porque o espírito, como nós dissemos no primeiro bloco, ele renasce para uma nova vida. E é um momento de renovação, de reciclagem, do espírito nascer para uma nova possibilidade, já que ele deixou para trás aquilo que aconteceu. Então, jamais Deus pune os seus filhos. Nosso tempo passa rápido, não é, Silvia? Então vamos sortear Vamos para o nosso sorteio. O livro é Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, de Sueli Caldas Schubert. Muitas participações, feliz que estamos, o pessoal entra em contato conosco, liga para cá. E já vamos contar do programa da semana que vem, então? Enquanto eu vou sorteando, você... Então, na semana que vem, nós faremos o nosso programa especial de aniversário de 8 anos. Vamos dar aqui só um flashzinho do que vai acontecer. Vocês não percam, na próxima quinta-feira, ao vivo, programa Presença Espírita de aniversário. A sorteada foi Andréa Miller, que entrou em contato conosco pelo Facebook. Parabéns, André. A partir de sábado você pode buscar o seu livro na Livraria Espírita A Educadora, Rua Santos Dumont, 620, aqui no centro de Ponta Grossa. Uma boa leitura para você. E nós vamos nos despedindo. Então, semana que vem estaremos ao vivo com mais um programa Presença Espírita. Contamos com a sua audiência nessa nossa 9ª temporada, a partir do dia 13 de maio, que nós iniciamos, né? Que bonito, né, Maurício? E agradecemos que vocês tenham um excelente feriado, fiquem com Deus, fiquem com os seus familiares e até o próximo programa. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita, concluindo a nossa 8ª temporada aqui. Desejamos a você uma excelente continuação de semana, muita paz e até o nosso próximo programa.